Oi, gente, eu tô aqui para dizer para vocês o que é indústria cultural. Indústria cultural é um dos objetos de estudo das ciências humanas, mais por seus aspectos exteriores do que pelos seus aspectos interiores, estruturais. Indústria cultural, meios de comunicação e cultura de massa são interpretados como sinônimos. Porém, para que a indústria cultural exista, é necessário que haja um meio de comunicação, para que atinja o seu objetivo na sociedade, a cultura de massa. Um exemplo disso é o jornal, que seria considerado como indústria por sua produção em massa. Entretanto, é um meio de comunicação, pois visa atingir o receptor. E dentro desse meio de comunicação seria transmitido algo referente à cultura de massa. E como tudo que é industrializado, a cultura também pode ser trocada por dinheiro e renovada para que continue sendo consumida. De acordo com Louis MacDonald, existem 3 formas de manifestação cultural: superior, média e de massa. A cultura superior é tudo aquilo que vem do erudito, como pinturas do Renascimento, por exemplo. A cultura média possui uma linguagem mais fácil de ser compreendida. São, por exemplo, os romances de Zé Mauro de Vasconcelos, com sua linguagem artificiosa e cheia de alegorias fáceis. A cultura de massa é a cultura proveniente dos meios de comunicação de massa. Indústria cultural foi o termo concebido pelos teóricos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. As reflexões acerca desse tema surgiram a partir de uma cultura industrializada, vista no período do nazismo, pois toda a arte produzida era dirigida somente àquele sistema. Já nos Estados Unidos, Adorno vê o sistema da indústria cultural de forma enrustida, principalmente no entretenimento, e de acordo com Adorno e Horkheimer, consiste em moldar toda a produção artística e cultural, de modo que elas assumam os padrões comerciais e que possam ser facilmente reproduzidas. A intenção da indústria cultural não é promover um conhecimento, porque conhecer levanta questionamentos, rompe paradigmas e necessita de novas respostas. Falar de indústria cultural acaba levantando questões sobre a comunicação, cultura e manipulação de massa. Para os adversários da indústria cultural, aqueles que Humberto Eco chamou de apocalípticos, os que veem na indústria cultural um estado avançado de barbárie cultural, capaz de produzir ou acelerar a degradação do homem. Essa função seria a alienação. Inversamente, para os adeptos dessa indústria, ou os que toleram, ou os integrados. Essa função central seria a mesma de toda a produção cultural, a revelação para o homem das significações suas e do seu mundo. Há 2 caminhos para chegar a uma eventual conclusão sobre qual corrente está com a razão, embora a razão nunca tenha um lado só. Um deles consiste em examinar o que diz ou o que faz a indústria cultural. O outro opta por saber, não o que é dito ou feito, mas como é dito ou feito. O estudo que exige uma análise caso a caso, levando em consideração a situação específica. Para entendermos como funcionam os meios da indústria cultural, há 2 alternativas. A primeira é entender a natureza e o enfoque do veículo. E segundo é considerar que o berço da indústria cultural foi a partir do século XIX, junto com o capitalismo dito liberal. Foi onde a indústria cultural atingiu seu ápice. E fica claro que a indústria cultural e todos os seus veículos trazem em si aquilo que caracteriza o sistema, que é a alienação. Vamos considerar que esse sistema passe de uma sociedade para outra. Exemplo, uma sociedade capitalista para a sociedade socialista. Os meios anteriores não poderiam ser postos a serviço da nova ideologia, uma vez que estariam impregnados à ideologia que os gerou. A insistência da manutenção desses meios colocaria um retrocesso significativo do sistema que se desejou superar. Pode até parecer radical a análise equivocada, mas ela não é. Ela se encaixa perfeitamente no quadro de produção de ideologia. A TV é essencial nisso. Ela é considerada o maior de todos os meios de alienação. Ela não pode ser usada como revolucionária no caso de uma mudança de uma sociedade para outra, como no exemplo citado anteriormente.
Nenhuma das sociedades existentes pode se dar o luxo de perder um meio como a TV e os seus produtos que por ela é gerado. Segundo informações do Ministério das Comunicações, existem no Brasil mais de 3.000 estações de rádio e quase 7.000 de TV. Essa última atinge 74% dos brasileiros diariamente e 95% regularmente. Já na imprensa escrita, são aproximadamente 300 jornais diários, podendo alcançar cerca de 5 milhões de leitores. Um exemplo claro da indústria cultural são os programas denominados de reality show, fazendo com que a população acredite que participa do processo. Todo mundo, ou quase, quer ser um participante do BBB para ganhar 1,5 milhão, visibilidade na TV e desfrutar dos prestígios da fama. O que acontece é que realities, na verdade, não passam de cotas de merchandising para as marcas patrocinadoras. Segundo o filósofo Theodor Adorno, o homem nessa indústria cultural não passa de mero instrumento de trabalho e de consumo, ou seja, objeto. O homem é tão bem manipulado e ideologizado que até mesmo o seu lazer se torna uma extensão de trabalho. O ideal da indústria cultural é fazer com que se adquira aquilo que você não pode ser ou ter, ou que consegue ter com muito sacrifício. Assim pode ser visto brasileiros que têm iPhone e trocam em menos de um ano por outro iPhone que é recentemente lançado. Por que obter um novo aparelho se o que se tem faz perfeitamente suas respectivas funções normalmente? E a resposta está no prazer de se obter e ter status. Enfim, a indústria cultural entra em sua casa através dos meios de comunicação de massa, divulgando os interesses capitalistas e banalizando os valores sociais e culturais que deveriam ser preservados. Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode ir. Vai. Quase 3.000 emissoras de rádio. Cerca de 3.000 estações de rádio e quase 7.000 de TV. E cerca de 7.000 de TV. Continua. Continuar pensando grande. Mais de 3.000 estações de rádio e quase 7.000 de TV. Existem no Brasil mais de 7.000 estações de rádio. Atinge 74% dos brasileiros atualmente. Diariamente. Já na imprensa escrita, são aproximadamente 300 jornais. A indústria cultural é um dos objetos de estudo. Comecei tão bem, gente. Tá aparecendo no vídeo? É um dos objetos de estudo para conhecer melhor. Podemos dizer que a indústria. Olá, boa noite. Porra, olá, boa noite ficou péssimo. Como no exemplo anterior. Nossa, exemplo. Como no exemplo anterior, todos meios de alienação. Para de rir, caramba! Que saco! Ser radical análise que eu vou. Ai, gente, desculpa.